Bom dia a todos que estão aqui comigo para mais uma aula do Telesaúde, hoje com foco, na telenutrição. Eu sou a Ellen Cristina, nutricionista, e hoje estarei aqui com vocês falando um pouquinho mais sobre a nutrição no paciente crítico, com foco na fisiopatologia ao suporte nutricional oral e enteral. Boa tarde e boa noite também para quem for assistir essa aula depois. Então vamos lá começar? Bom, então a proposta hoje é falar um pouco mais de uma maneira aprofundada na fisiopatologia, todas as alterações aí que acontecem no paciente crítico ao longo da sua jornada na UTI e depois um pouco mais sobre a terapia nutricional oral e enteral. Então nosso foco hoje vai ser basicamente nesses dois tipos de terapia no que concerne a nutrição. Então, primeiro é muito importante nós entendermos como que o suporte nutricional na doença aguda, ele vai afetar a recuperação do paciente. Essa figura ilustra muito bem as grandes diferenças que existem entre aquele paciente que chega com um estado nutricional preservado ali no ambiente da terapia intensiva e o caso do paciente que já chega com alguma alteração do estado nutricional. Seja o excesso de peso, seja já um quadro de desnutrição com perda significativa aí da massa muscular, da reserva de energia. Então, o paciente que ele tem um estado nutricional preservado, ele passa por essa fase aguda da doença, e de todas as alterações. E esse paciente, nós vamos devolvê-lo ali para o seu ambiente domiciliar com, claro que existem as depressões que elas vão se instalando ao longo do processo, mas esse paciente ele tem uma funcionalidade que pode ainda estar preservada. Quando o paciente na admissão da UTI ele já chega com essas alterações do seu estado nutricional, a probabilidade desse paciente ter um tempo de reabilitação maior e muitas vezes acaba que ele nem consegue fazer as mesmas atividades diárias que ele conseguiria anteriormente ao ambiente da UTI. Então, já no momento da admissão, nós precisamos triar muito bem esse paciente para que seja instituído ali na admissão o melhor suporte nutricional para esse paciente. Então, é importante nós entendermos que existe uma diferença entre aquilo que é o ideal para o paciente e aquilo que é o real que acontece mesmo no ambiente da UTI. Uma vez que ao longo da sua trajetória pode acontecer várias dificuldades por conta da própria logística mesmo. Então, muitas vezes esse paciente, ele talvez pode não tolerar o que foi proposto para o paciente, por conta de várias questões relacionadas à própria doença ou ao tratamento instituído. Esse paciente passa muitas vezes por jejuns prolongados, por interrupções na nutrição que esse paciente recebe. Então, nós precisamos monitorar muito bem toda essa história clínica, desde o momento que ele é admitido até essa parte que ele começa, então, a reabilitação. E esse gráfico, ele ilustra muito bem que se a gente não monitorar muito bem e instituir o melhor suporte nutricional, esse paciente, ele pode ir diminuindo aí nesse gráfico as suas reservas funcionais até chegar a um estado de convalescência. Estado esse que muitas vezes talvez não é possível mais reverter e trazer esse paciente para o estado nutricional preservado, ou com suas reservas pregressas que ele já tinha antes da admissão na UTI. Antes que seja instituído, então, o nosso suporte nutricional, é preciso que façamos a triagem desse paciente. Um dos instrumentos hoje, padrões ouros que nós temos, é a NRS 2002, mas dentro do ambiente da terapia intensiva nós vamos utilizar muito uma ferramenta que já é validada, que é o Nutri-Score. Uma vez realizada a triagem nutricional, nós vamos então avaliar o estado nutricional desse paciente, para que de fato a gente possa fornecer aí o diagnóstico que ele tem na admissão. Uma vez instituído esse diagnóstico, nós precisaremos monitorar semanalmente essa mudança aí das medidas, da antropometria desse paciente, mas diariamente alguns outros fatores que nós vamos conversar um pouco mais adiante.
Após, então, realizado o diagnóstico, vamos, então, para os estabelecimentos das necessidades nutricionais, escolha da via de administração dos nutrientes, né? Claro que essa escolha e determinação é médica, mas nós vamos sempre acompanhar, né? E junto ali a equipe multiprofissional de terapia nutricional integral, compreender qual que é a melhor via para o paciente e diariamente ou semanalmente, para algumas questões, avaliar e monitorar tudo que é relacionado à terapia nutricional. Dentre os objetivos que nós temos, nós precisamos pensar muito, né? Além daquela questão de auxiliar na redução da mortalidade e do aparecimento de outras doenças, mas nós precisamos também, já no início, pensar na qualidade de vida que esse paciente vai ter pós-alta da UTI e depois pós-alta hospitalar, né? Então, nosso tratamento, nossa proposta, ela tem que, desde o início, otimizar essa qualidade de vida que o paciente vai ter aí ao longo dos dias, né? E depois que ele for embora para casa de alta. Pensar em reduzir infecção e melhorar a cicatrização, assim como também prevenir, né, o aparecimento de outros problemas, reduzir tempo de internação e, como eu havia falado, essa questão da redução da morbidade e mortalidade, que é muito importante, mas é preciso também que nós possamos pensar em outras questões para além das doenças, né, e da questão da mortalidade também. Quando nós temos um paciente que tem esse equilíbrio entre o que ele precisa e a oferta, nós vamos ter aí uma manutenção daquele estado nutricional, né, das reservas que esse paciente tem. No entanto, o que nós percebemos no ambiente da UTI, principalmente na fase mais aguda da doença? Que esse catabolismo ele se torna acelerado por N fatores, né? Além desse paciente não receber tudo o que ele precisa daquele momento, na fase aguda especificamente, esse paciente ele nem pode receber toda aquela necessidade energética que ele tem, né? Nós vamos comentar um pouco sobre isso mais à frente também. Mas a demanda dele pesa muito. Ele tem, além de todas as alterações relacionadas à doença, se esse paciente ele já tem um estado nutricional debilitado, então essa demanda ela vai pesar muito mais, né? Então isso vai gerar um estado de catabolismo. Por o anabolismo, para que nós consigamos, né, chegar a esse estado de anabolismo, é preciso, de fato, que esse paciente ele receba adequadamente tudo o que ele precisa. Mas, como nós também vamos discutir um pouco mais, existe um momento ideal para que isso comece a acontecer, certo? Então, eu trouxe aqui um pouco mais assim da história mesmo, né, para que nós possamos contextualizar essas batalhas que o paciente ele vive no ambiente da terapia intensiva. Pirros, ele foi um soldado que venceu muitas batalhas, né? Só que uma das grandes falas dele foi que outra vitória como essa e seremos totalmente arruinados. Por quê? Porque a cada vitória que ele conquistava, ele tinha muitas perdas no seu exército. Então, o paciente na UTI é exatamente desse jeito. Então, muitas vezes ele sobrevive a diversas condições, mas como que está o estado funcional, o estado nutricional desse paciente, né? A cada vez que ele sofre uma reinfecção ou sofre algum outro acometimento, né, alguma complicação dentro do ambiente da terapia intensiva, a capacidade funcional, as reservas desse paciente, elas vão diminuindo. E muitas vezes a resposta do organismo ao acometimento, à infecção, ela vai se tornando muito inferior. E esse paciente vai desenvolvendo aí um estado de fragilidade que muitas vezes pode chegar a culminar aí no estado de caquexia refratária, onde nós, né, nutricionalmente falando, o nosso trabalho ele vai ficando cada vez mais complicado no que se refere à recuperação nutricional. Então, nós precisamos pensar o seguinte: nosso paciente no ambiente da terapia intensiva, nós estamos criando, né? Nós estamos entregando para a família um sobrevivente ou um paciente que é vítima de tantas infecções, de tantos acometimentos, de tantas complicações.
Como que nós estamos devolvendo esse paciente para suas atividades diárias, para a sua vida, certo? Então, nós precisamos refletir sobre essas questões. Existem várias batalhas dentro da UTI que esse paciente passa. Então, é a batalha de ressuscitação com fluidos e vasopressores, batalha da lesão associada ao ventilador, né, por meio aí, o que pode ser decorrente ou pode levar aí a uma síndrome de angústia respiratória aguda, uma vez que o pulmão desse paciente ele vai realmente se debilitando, né, com o passar do tempo. E aí, muitas vezes, o que acontece? Nós triplicamos o número de pacientes que vão para a reabilitação, e essa reabilitação, muitas vezes, ela se torna prolongada, podendo chegar aí a anos, né, pós-alta da UTI. Então, essa que é uma das reflexões que eu proponho hoje. Nós estamos criando sobreviventes ou vítimas em nossos cuidados na UTI. Então, nós precisamos refletir muito sobre isso. Essa figura, ela me chama muito a atenção, porque resume de uma maneira muito interessante que a necessidade nutricional, ela muda dependendo aí da fase em que o paciente está. Então, o que nós percebemos nessa fase aguda? Que uma quantidade significativa de proteínas, elas são utilizadas para o fornecimento de energia. Então, essa energia endógena que o corpo produz, ela chega ali em torno de 50% a 75% para se manter vivo. Então, é um momento que mesmo que seja ofertada ali por via externa, por meio da terapia nutricional, essa demanda energética, isso não suprime essa energia endógena que o corpo está produzindo. Então, isso é um dos primeiros pontos que nós precisamos refletir, né? Será que no começo, qual que é a melhor estratégia? É o que tem sido discutido hoje. E já se sabe que parece que oferecer muita energia no começo, nessa fase aguda, não é interessante para o paciente, justamente por conta dessa alta energia endógena que ele está gerando para se manter vivo, e o metabolismo ele sofre um estado meio que de hibernação, justamente para poder poupar reservas. Então, o que nós percebemos no começo, no organismo aí do paciente crítico? Que ele passa por esse estado de hipercatabolismo no começo, porém de hipometabolismo. Uma vez que a energia endógena, ela está nessa fase aguda sendo produzida ali na sua capacidade máxima, enquanto a energia exógena deve ser ofertada de forma mínima. O que deve ser otimizado nesse início? A oferta proteica. Então, as recomendações elas têm caminhado nesse sentido. Calorias em menor quantidade no início, e aí eu vou mostrar também as recomendações, e a proteína sendo otimizada nesse início, justamente porque existe um estado de catabolismo muito grande, né? O corpo ele começa a se utilizar de várias proteínas para então produzir energia. Então aqui, esse slide também ilustra muito bem, né? Por que ocorre esse estado de catabolismo? Porque no começo o organismo ele se torna hipercatabólico a fim de gerar energia. E o hipercatabolismo ele é diferente do hipermetabolismo. Esse hipermetabolismo nós vamos encontrar numa fase crônica já e de recuperação do paciente. Nessa fase aguda, o que prevalece é de fato o hipercatabolismo associado ao hipometabolismo. Certo, pessoal? Então, redução do gasto de energia no início e aumento da perda proteica. Mas então, como que nós podemos começar a vencer esta guerra, né? Esta guerra dos inúmeros acometimentos que o paciente vai sofrendo ao longo da sua estadia ali na UTI. Primeiro, nós precisamos entender que o catabolismo ele pode durar muito tempo. Então, existe um prazo ali, mas que isso vai variar muito de paciente para paciente. Essa fase aguda, ela costuma ali persistir nesses primeiros 2, 3 dias de internação na UTI. Depois nós continuamos nessa fase aguda, mas num período mais tardio. Então, por isso que existem muitas recomendações que persistem ali até os 5 primeiros dias de internação na UTI. E, de fato, a gente vai conseguir promover um anabolismo
em uma fase de reabilitação ou em uma fase mais tardia ou crônica, uma vez que é quando nós vamos conseguir reverter esse quadro, né, do hipercatabolismo. E assim, pessoal, é uma reversão, a gente não consegue cessar, né? O que nós, do ponto de vista nutricional, o que nós vamos conseguir é realmente ir minimizando esse processo para que, de fato, esse quadro do anabolismo ele comece a ficar ao nosso favor. Muitos pacientes, por conta dessa inflamação, desse estado de estresse oxidativo persistente, associada à imunossupressão, desenvolvem um quadro que nós chamamos, né, a sigla do inglês, que é o chamado PICS, que é essa síndrome catabólica e de resposta inflamatória prolongada. Porque o que nós percebemos? É aquele paciente que claramente ele já muitas vezes teve alta da UTI e ele continua perdendo massa muscular, continua com a força reduzida cada vez mais, e é um paciente que muitas vezes não consegue se colocar de pé, né? Então, nós precisamos avaliar, e para isso existem alguns biomarcadores que têm sido utilizados para a identificação desses pacientes, como, por exemplo, internação na UTI maior que 14 dias, inflamação persistente quando nós percebemos ali uma proteína C reativa que persiste em valores aumentados, um paciente, né, que possui ali uma contagem de linfócitos abaixo do que é esperado. E para avaliação desse estado catabólico, uma albumina sérica persistente, né, com valores inferiores ao que é normal, lembrando que a albumina isolada não avalia, tá, estado nutricional. Então, na UTI, nós precisamos entender que a albumina, de fato, ela vai ser uma das principais proteínas que reduzem, justamente por conta daquele estado de hipercatabolismo, né, que nós já conversamos. Índice de creatinina à altura menor que 80%, uma perda de peso expressiva num curto período de tempo. E muitas vezes nós vamos identificar isso, né, já na admissão e nesse curto tempo, ao longo da hospitalização do paciente, essa perda significativa ou esse IMC já menor que 18 kg por metros quadrados. Então, pessoal, por isso é que nós precisamos adequar a oferta nutricional de acordo com a fase da doença. Esse gráfico é um outro gráfico também que eu gosto muito, porque ele mostra, né, que existe essa fase aguda do paciente e que a recomendação de 20 calorias, de 15 calorias por quilo de peso, ela pode não ser para todo mundo. Existe uma recomendação que é proposta aí pelos nossos guidelines, mas que isso pode variar dependendo do paciente. Mas o que se sabe já? Que no começo é interessante que essa oferta calórica ela seja menor. Por isso que nós temos ali um pontinho que começa nos 15 quilocalorias por quilo por dia. E à medida que esse paciente ele vai passando os dias, ele vai vivenciando as fases aí do desenvolvimento, né, da resposta inflamatória, da resposta ao trauma, a gente consegue aumentar essa oferta calórica e a oferta proteica, se nós observarmos, é algo que preferencialmente sempre vai ficar ali nessa faixa do 1,2 a 2 gramas por quilo por dia. Então, desde o começo, nós precisamos nos preocupar com essa proteína que é ofertada para o paciente. Diferente da caloria, que no começo nós precisamos dessa menor recomendação. O último guideline que nós temos aqui da Aspen justamente por conta de todas essas alterações que existem no início da fase aguda e essas grandes diferenças que nós às vezes percebemos de um paciente para outro, eles diminuíram o que se propõe de caloria por quilo de peso. Antes nós tínhamos uma recomendação de 20 a 25 quilocalorias por quilo e agora eles parecem, né, que foram um pouco mais cautelosos para poder recomendar essa faixa mínima. Então, nós temos agora de última recomendação esse valor que vai de 12 a 25 quilocalorias por quilo. Então, isso vai ser dependendo da fase da doença e dependendo também ali do estado pregresso, do estado nutricional pregresso desse paciente, tá?
E aí, a recomendação dessa faixa é nos primeiros 7 a 10 dias, né? Podendo aí, dependendo do quadro clínico do nosso paciente, aumentar, né? Então, é aquilo que nós conversamos. A oferta, ela muda de acordo com a fase que nosso paciente se encontra. E a proteína, né, assim, desde o último guideline de 2016 até agora, os valores se mantiveram. Então, nós temos aí uma recomendação que continua entre 1,2 a 2 gramas por quilo por dia. Interessante nós notarmos que a faixa, ela continua uma faixa, né, assim, bem discrepante, quando nós pensamos em 1,2 a 2, mas isso também vai depender do quadro clínico do nosso paciente, do quadro de reservas proteicas que ele já tem e da fase da doença em que ele se encontra. Nesse processo, nós precisamos lembrar e monitorar que alguns pontos dificultam a alimentação do paciente, né? Então, muitas vezes, por conta desses jejuns prolongados, cirurgias extensivas, a nutrição ela vai ser interrompida e isso vai ter um impacto direto no estado nutricional do nosso paciente. Muitas vezes, ele vai apresentar sintomas que vão também impactar diretamente, tanto nessa oferta e no estado nutricional. Então, é o caso daquele paciente que, por N motivos, ele não tolera muitas vezes a terapia nutricional proposta, então é preciso que, né, junto ali à equipe, a MTN, seja pensado qual é a melhor estratégia para esse paciente, para alimentar esse paciente. O caso da alta hospitalar sem esse acompanhamento nutricional, então isso é algo que também é muito problemático e tem se trabalhado cada vez mais, né, que a deshospitalização ela começa já na admissão do paciente. E uma desnutrição que muitas vezes ela não é diagnosticada. Então, qual é essa desnutrição que muitas vezes ela passa despercebida? Não é essa. Porque essa desnutrição com sinais clínicos, né, com sinais físicos ali de depressão, a gente percebe muito facilmente. Mas é aquele paciente que tem uma obesidade, mas é uma obesidade sarcopênica, é um paciente que tem uma ferida que não cicatriza, e muitas vezes, né, o que a gente percebe é que vai abrindo outras feridas de proporções cada vez maiores. É aquele paciente edemaciado que muitas vezes a gente não consegue, né, aferir ali a antropometria dele, justamente por conta desse edema, mas esse paciente ele está perdendo peso, ele está perdendo as suas reservas musculares. Então, nós precisamos melhorar os nossos instrumentos de diagnóstico de desnutrição e realmente levar em conta essa história clínica do paciente. Deixar de realmente fazer só o retrato daquele momento, mas entender toda a história clínica que ele possui ao longo da internação. Então, nós precisamos lembrar que necessidade é diferente de aceitação. Para um paciente que está ali em via oral, que, né, possui o nível de consciência, o trato gastrointestinal íntegro, esse paciente ele vai ter uma necessidade, mas muitas vezes ele não aceita tudo aquilo que é proposto. Então, nós precisamos já pensar para esse paciente numa terapia nutricional oral, num suporte oral, uma vez que a alimentação convencional ali, ela não atinge tudo o que precisa. E para esses pacientes que estão em via oral, nós precisamos ter um cuidado, né, muito grande também. Por quê? Muitas vezes ele passa despercebido. Ele está ali, né, estável, só que aí o percentual de aceitação é baixo e o déficit calórico proteico vai somando ao longo dos dias de internação. E se ele vai passando despercebido, é um paciente também que vai sofrendo perdas, né? Porque a doença, ela não vai deixar de gerar as suas consequências, né? Ainda que ele esteja numa fase de recuperação dentro do ambiente hospitalar. A doença, ela continua ali promovendo inflamação, promovendo estresse oxidativo, e esse paciente, ele precisa de ter ali reposto adequadamente as suas reservas, né? Então, cada lugar ele vai ter o seu protocolo, mas de uma forma geral existe, né, aquilo que é recomendado pelo Ministério da Saúde, né, pelos nossos guidelines. E aí nós temos esse paciente que chega ali no hospital e ele vai para vários caminhos, né? Nós precisamos entender se ele tem nível de consciência para alimentação via oral, se ele tem trato gastrointestinal íntegro, seja para o suporte oral, seja para o interal,
Se não for possível, então, pensar na terapia nutricional parenteral. Então, para cada paciente, uma medida vai ser estabelecida. O importante é nós termos esse fluxograma na mente, porque a proposta, ela tem sempre que beneficiar o paciente, né? Então, a nossa proposta nutricional, ela tem o objetivo de melhorar o estado em que o paciente se encontra e fornecer aquilo que ele precisa, né? A terapia nutricional, ela não pode ser um fator de complicação para esse paciente, uma vez que ele já tem vários outros motivos, né, de complicação por conta da própria doença. Quando nós pensamos em terapia nutricional oral, nós temos, né, os suplementos, os módulos, que hoje no mercado tem uma são vastas as possibilidades, né? Nós temos uma infinidade aí de possibilidades para oferecer para o nosso paciente. E também vai depender muito do local, né, em que nós estamos, né, do serviço, do que se tem disponível. Mas de uma forma geral, nós temos suplementos aí, ou módulos na forma líquida, em pó ou creme, e aí a escolha ela vai depender muito daquilo que é melhor para o nosso paciente, certo? Então, para quem, né? É muito importante sempre a gente pensar, para quem serão esses suplementos? Ellen, dentro da UTI, existem pacientes que muitas vezes eles consomem pela via oral e eles vão precisar de suplementação? Sim. Então, tudo isso vai depender da nossa avaliação, né? Vai ser para aqueles pacientes que têm uma ingestão por via oral ali menor que 75% ou 60% das suas necessidades nutricionais. Só que lembrando, né, pessoal, existem alguns critérios para suplementação oral. Dentre eles, o TGI funcionante e o nível de consciência e deglutição mínimos, sem acarretar riscos, tá? Então, se a via oral, né, se o paciente poder comer pela boca, se isso para ele naquele momento oferece algum risco, então essa terapia não é a terapia de escolha, certo? Então nós precisamos sempre pensar nos critérios que vão permitir, né, aquela suplementação nutricional oral. Nós temos suplementos padrões e aqueles específicos, dependendo da doença que o paciente tem, tá? Então, de uma forma geral, o suplemento ele vai ter essa composição nutricional equilibrada de macro e micro, mas como o próprio nome diz, são suplementos, né? Então, o objetivo é complementar a dieta em geral quando esta for insuficiente. Então, como eu disse, nós temos uma gama dos suplementos industrializados, nas mais disponíveis formas, né? Então em pó, em creme ou líquidos, assim como nós também temos suplementos específicos, que muitas vezes eles são nutricionalmente incompletos, por quê? Porque a finalidade vai de acordo com a enfermidade que o paciente tem. Então, se o objetivo, por exemplo, é auxiliar na cicatrização de lesão por pressão, nós vamos ter ali alguns nutrientes básicos, como por exemplo, arginina, nucleotídeos, vitaminas específicas, minerais específicos. Então, para cada condição, nós vamos precisar avaliar muito bem qual é o melhor suplemento, se preciso for, e lembrar também que eles aumentam o custo, né? Então, por isso que nós precisamos escolher muito bem, certo? Dentre os imunomoduladores, né, a proposta de que eles sejam utilizados para esses pacientes, tanto no pré ou pós-operatórios de cirurgia de grande porte, tá? Existe uma recomendação aí que é proposta, né, pela Braskem, pelo projeto Acerto, de serem utilizados de 5 a 7 dias no perioperatório, né, então nesse momento antes da cirurgia e depois. Então, existem também recomendações de quantidade, mas lembrando que isso pode variar e nós precisamos sempre lembrar que pacientes críticos com sepse, esse tipo de suplemento ou de dieta, né, quando existir, nós precisamos avaliar com cautela, porque nesse momento da sepse, do choque séptico, não é adequado utilizar suplementos aí que são ricos em arginina. Tá? Então, as pesquisas têm mostrado que o risco de complicação ele é muito maior justamente por conta dos efeitos da arginina no corpo. Então, esse momento crítico, né, em que o objetivo é manter esse paciente vivo, não é o momento, certamente, de utilizar esses suplementos imunomoduladores, porque as recomendações elas são ainda insuficientes. E aí existe muita
divergência no que se refere às recomendações quando nós pensamos também em glutamina e probióticos, certo? E aí eu quero focar um pouquinho aqui nessa parte dos probióticos, uma vez também que nós não temos recomendações suficientes para a utilização no ambiente da terapia intensiva, tá? Nesse momento em que o paciente está crítico, né, em que os objetivos eles são outros. Então, essa meta-análise publicada recentemente nos mostra que os probióticos eles podem reduzir a incidência da pneumonia associada ao ventilador, mas a qualidade das evidências ainda são baixas, né, no que se refere a redução de mortalidade, redução de morbidade. Então, é preciso ter cautela no uso desse tipo de modulação, né? E quando nós pensamos nesses suplementos dessa perspectiva, tá? Nós precisamos entender que o paciente crítico, nessa fase aguda, os nossos objetivos no que se referem à terapia nutricional são outros, né? Então, esse momento da modulação, pensar nessa questão da microbiota intestinal, talvez seja preciso o tempo certo para que essas intervenções aconteçam, né? Então, é isso que as evidências têm nos mostrado. Cautela sempre, certo? E escolher o melhor momento para determinadas intervenções. Então, quando nós pensamos em prazo para essa suplementação, não há um prazo estabelecido, né? Só que o importante é nós pensarmos que é preciso avaliação, um monitoramento diário e a avaliação semanal do estado nutricional desse paciente para que nós possamos perceber o impacto que esse suplemento está tendo ali. Se de fato está atingindo o que foi proposto, né? Se vai ser preciso modificar, se é preciso retirar, se vai ser preciso manter. Então, para cada paciente, nós vamos ter aí um objetivo diferente. Então, nós precisamos avaliar, né? A melhora de acordo com parâmetros clínicos, bioquímicos e antropométricos, como que está sendo a aceitação, porque se esse suplemento ele está fazendo o papel de dieta e não mais de suplementação, então nós precisamos rever a nossa conduta, tá? Nós precisamos entender, né, se precisaremos aí aumentar a quantidade ou reduzir, a depender do quadro clínico desse paciente, se ele vai passar por uma nova cirurgia, se a demanda diminui, se ele vai de alta para casa e se ele for para casa, pensar, né, se ele vai ter continuidade desse tratamento depois em casa ou não, tá? E aí nós precisamos sempre pensar se é seguro a suplementação, os benefícios, se precisa de aumento, se a suplementação é insuficiente, esse paciente ele vai continuar hospitalizado, se talvez algum outro suporte alternativo vai ser necessário. Então, são decisões que nós precisamos ter ciência e sempre estarmos prontos para discutir com a equipe multiprofissional de terapia nutricional interal e parenteral. Então, nessa perspectiva, nós sabemos que muitas vezes uma das terapias de escolha, diretamente ou não, vai ser a TNE, né, que é a terapia nutricional interal, que vai ser aí toda a forma de terapia que são utilizadas para fins terapêuticos utilizando o TGI. Então, a primeira recomendação para a utilização de terapia nutricional interal é ter aí o TGI do paciente funcionante, tá? Então, algumas outras indicações. Então, é aquele paciente que está na impossibilidade para ingestão via oral nas próximas 48 horas, certo? Então, pacientes sedados, comatosos, em ventilação mecânica, muitas vezes, né, com essa fratura de face que impossibilita aí a mastigação e a deglutição, disfagia grave, encefalopatia, a depender aí do grau, cirurgias de grande porte. Então, é sempre importante considerar um trato gastrointestinal íntegro e a estabilidade hemodinâmica para, de fato, conseguir começar a terapia nutricional interal, né? Então, muitas vezes esse paciente, após essa ressuscitação de fluidos, né, e as medidas ali iniciais para manutenção da vida, uma vez liberado, né, é preciso que o médico, então, libere essa via para que nós possamos fazer a nossa proposta no que se refere à nutrição interal. Pacientes também com ingestão reduzida, né, então, são aqueles pacientes que o suplemento e nem a via oral puramente dá conta
de chegar aos objetivos, né? Esse paciente ele não consegue atingir o que ele precisa, minimamente aí 60%, e aí eu coloquei também pelo menos 75%, e isso é persistente, né? É aquele paciente que não tem uma perspectiva de melhora dessa via oral e ele vai continuar internado. Na UTI, então, para aqueles pacientes, né, com doenças hipercatabólicas, como grandes queimados, lesão renal aguda, os politraumas, mais rebaixamento do nível de consciência, né, e aí essa impossibilidade também da ingestão pela via oral. Então, essas são as grandes indicações que nós temos aí da nutrição enteral. E as contraindicações, nós começamos a perceber que justamente são as indicações da nutrição parenteral. Então, dentre as contraindicações da enteral, nós temos essa instabilidade hemodinâmica que, de fato, não permite infusão de nenhum tipo de terapia nutricional, oclusão ou pseudo-oclusão do TGI, ilho pós-operatório prolongado, isquemia intestinal, hemorragia e coagulopatia severa no trato gastrointestinal, peritonite, diarreia intratável ou vômito severo, doença terminal quando as complicações elas vão superar os benefícios, demência grave ou pacientes em fase terminal da vida, né, onde novamente os benefícios eles não superam as complicações, né? Fístulas jejunais e enterocutâneas de alto débito, com um débito aí maior que 500 ml dia. Dentro desse processo, nós não podemos nos esquecer também e ter uma conversa diariamente com o médico, né, responsável, o médico assistente ali responsável pelo paciente, sobre essa manutenção da hidratação do paciente. Cada paciente vai ter uma necessidade de água, né, de hidratação diária, isso vai depender muito do peso corporal, né, que é o que nós utilizamos de referência para os nossos cálculos. E aí essa conversa com a equipe ela tem que ser reforçada, né? Esse paciente ele tem uma prescrição de água livre ou não? Esse paciente, a dieta por si, a dieta enteral, supre tudo o que esse paciente precisa? Então nós precisamos nos lembrar sempre que dependendo da densidade calórica, cada fórmula vai ter uma quantidade X de água dentro da composição ali da fórmula e que nós precisamos lembrar de contar essa água na prescrição, né? E informar isso para o médico, porque senão ele não vai saber o quanto pela dieta esse paciente recebe. Então essa conversa ela tem que ser muito estreita para que esse paciente ele nem seja hiperidratado e que ele não se desidrate também no ambiente ali, principalmente no ambiente da UTI. Ok? Essa monitorização hídrica, ela é muito importante, assim, em todos os ambientes, mas na UTI particularmente, existe um acompanhamento muito minucioso de todo esse processo de hidratação, né? E principalmente aí na hiperidratação. Então, existe uma preocupação muito grande desse paciente ter uma sobrecarga hídrica. Por isso que nós precisamos monitorar diariamente. Dentre as fórmulas disponíveis no mercado, nós temos aí a fórmula padrão, né, que os últimos guidelines têm mostrado que são as fórmulas de primeira escolha para a maioria dos casos, tá? Então, casos específicos, né, com enfermidades específicas, é preciso que seja analisado caso a caso, para ver se a fórmula padrão dá conta do recado ou nós precisaremos de alguma outra fórmula específica, certo? Nós temos aí também que hoje o conceito de fórmula hiperproteica vão ser aquelas formas com um percentual maior que 20% de proteína na composição. As fórmulas hipercalóricas serão aquelas com uma densidade calórica maior que 1,2 quilocalorias por ml. E existem as fórmulas enriquecidas com fibras, né, que são fórmulas padrões poliméricas que possuem uma quantidade entre 5 a 14 gramas de fibras por litro. E aí nós precisamos também avaliar essa tolerância, né, do paciente à ingestão, ao recebimento de fibras, né? Isso também vai mudar muito de um paciente para outro, a depender aí da fase da doença. Outra coisa muito importante de monitorarmos é a questão dos micronutrientes. Por quê? Apesar de sabermos que quando o paciente ele atinge a sua recomendação energética e proteica por meio da dieta enteral, muitas vezes espera-se que os micronutrientes eles fiquem adequados.
mas a depender da condição do paciente, eles não estarão adequados. Então, nós, nutricionistas, precisamos também estar atenta a essa recomendação dos micronutrientes, uma vez que quando as calorias e as proteínas não são atingidas, os micronutrientes, essa situação ainda se torna mais crítica, porque muitas vezes a fórmula, apesar de ser completa em calorias e proteínas, às vezes os micronutrientes faltam ou são ofertados em excesso. Então, nós precisamos ficar aí de olho nessa situação também. Então, nós precisamos entender, pessoal, que toda indicação possui uma intenção baseada em fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e prognóstico, tá? A nossa recomendação, a nossa indicação, né? A nossa proposta, ela tem que ser muito bem pensada em todas essas questões. Lembrando sempre de considerar a fase da doença, a fase do trauma, a fase do choque, né? Em que o paciente se encontra, tá? Então, essa nutrição hipocalórica, ela vai acontecer ali nos primeiros dias de internação. Então, uma vez estabilizado e esse paciente respondendo ao tratamento, nós precisaremos rever esse nosso cálculo, rever essa nossa oferta, né? Então, isso é contínuo. O paciente começou de um jeito, ele vai, né, caminhando, à medida que ele vai melhorando, a nossa proposta também tem que mudar, tá? E no início é muito importante também nós considerarmos que existem as calorias não nutricionais, que vêm aí de outras fontes, como por exemplo o Propofol, né, que fornece aí 1 quilocaloria por ml, né, que é a base especificamente de lipídios. Então, nós precisamos saber também e conhecer as medicações que esse paciente utiliza no ambiente da terapia intensiva. Novos paradigmas têm sido criados, né, e propostos nessa direção, principalmente no que se refere ao paciente cirúrgico. Uma vez que hoje nós já sabemos que o jejum prolongado, ele não é adequado, né? Então, estratégias têm sido formuladas com base nos estudos, nas evidências científicas, a fim de diminuir o tempo de jejum desse paciente. Mas assim, diminuir adequadamente, né? Da maneira adequada, de forma a não prejudicar aí a cirurgia ou o processo cirúrgico pelo qual esse paciente vai passar. Então, geralmente, como terapia nutricional pré-operatória, se recomenda ali de 7 a 14 dias dietas enriquecidas com imunonutrientes para aqueles pacientes desnutridos graves ou moderados. Se esse paciente ele não é desnutrido, né, mas que pelo menos ele fique entre 5 a 10 dias como uma forma mesmo de protetora, né, a fim de reduzir complicações pós-operatórias. E aí essa abreviação do jejum pré-operatório, ela pode ser feita tanto para sólidos quanto líquidos, né? Se for jejum de sólidos, de 6 a 8 horas antes da indução anestésica, tá? Antes, o que nós percebíamos? E isso ainda existe, pacientes que passam por horas, chegando até a 24 horas de jejum. Isso é algo que se torna muito prejudicial para o paciente. Então, é preciso, né, que tenha um protocolo muito bem estabelecido ali no local, né, no hospital, na clínica, para que esse jejum ele seja feito da maneira adequada, né? E aí, esse conhecimento ele tem que ser extrapolado para toda a equipe. Não adianta só a equipe da nutrição saber disso, né? Toda a equipe tem que estar consciente do tempo de jejum desse paciente e do tempo que é recomendado, né? A fim de minimizar aí as complicações pós-operatórias. E líquidos contendo carboidrato, né? Como, por exemplo, aqui o exemplo que tem sido muito utilizado, que é a maltodestrina, que pode ser utilizado até 2 horas antes da anestesia, exceto naqueles casos que são procedimentos de emergência, né, que esse paciente ele tem algum retardo no esvaziamento esofágico ou gástrico, então aí é um caso específico, tá? Mas de uma maneira geral, os líquidos contendo aí maltodestrina tem sido uma opção de escolha a fim de abreviar o jejum do paciente. O tempo de jejum. E lembrando que a realimentação desse paciente, ela pode acontecer de forma precoce se não há nenhum impedimento ali. Então, 12 a 24 horas no pós-operatório, seja ele oral ou interal,
se esse paciente não tiver algum outro impedimento de retorno à alimentação, tá? Então, é também uma exceção aquele paciente que por algum motivo ele não pode voltar com a alimentação. Aí é um caso específico. Mas aquele paciente que pode retomar com a alimentação, a equipe médica ela também, né, precisa se conscientizar que entre essas 12 a 24 horas, né, porque esse paciente precisa ir retornar à alimentação de uma maneira precoce. Quando não for possível, iniciar a nutrição parenteral. Então, essa é uma abordagem que a MTN também precisa conversar, né? Entender como que está o estado nutricional desse paciente hoje, se ele tem um risco nutricional ou não, e na persistência do risco nutricional, se não pode iniciar uma dieta via oral ou pela via enteral, então que seja pensada uma outra estratégia alternativa. Né? O que não pode é esse paciente ir passando dias de jejum e aí não ficar sabendo como que vai acontecer, se ele pode iniciar uma nutrição, qual que é o tipo de nutrição que vai ser iniciada e se isso não for monitorado, esse paciente ele vai desnutrindo a cada dia mais. Então, uma questão muito interessante do protocolo ERAS, né, que é um dos protocolos que falam, né, que nós temos de referência que falam sobre jejum, pré-operatório, pós-operatório, é que no pós-operatório nós precisamos pensar nessa nutrição o mais precoce possível, que no pré-operatório nós precisamos procurar formas de reduzir o jejum com bebida contendo esse tipo de carboidrato de mais fácil absorção e aminoácidos, né, quando for possível, assim como ter aí essas 2 horas de jejum para líquidos e 6 horas a 8, né, para refeições leves, e que no intraoperatório essas condutas elas não aumentarão o risco de aspiração, regurgitação, infecção e mortalidade, tá? Então, exceto para aqueles casos que nós conversamos que são exceções, essas medidas elas são necessárias a fim de melhorar o pós-operatório e a reabilitação desse paciente. E mais uma recomendação, né, que o nosso último protocolo, nosso último guideline da Aspen trouxe, é que em pacientes críticos, com a ausência de ruídos hidroaéreos, flatos e evacuações ou uso de droga vasoativa, não contraindica o início da nutrição enteral, tá, pessoal? Então, essas eram medidas que já impediram, né, só que hoje, é claro, né, que dentro de um contexto, dentro de uma avaliação pela equipe médica, né, e uma vez monitorada todas essas questões, o paciente ter ausência de ruídos hidroaéreos, por exemplo, não é mais uma contraindicação da nutrição enteral, tá? Então, pessoal, o paciente na terapia intensiva, ele precisa ser avaliado em suas particularidades, tá? Então, a gente não pode generalizar e precisamos avaliar cada caso. Por isso que é importante essa conversa na mesma direção do médico, do profissional nutricionista, do enfermeiro, do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, para que todos ali juntos, né, e todos estabeleçam a melhor proposta para a recuperação do paciente, porque esse é o nosso objetivo final, né, é devolver esse paciente para suas atividades diárias, devolver esse paciente para a família, né, que esse paciente ele tenha ali as suas reservas minimamente preservadas. A dieta, ela pode ser iniciada no estômago e posteriormente, em pacientes com alto risco de aspiração, nós podemos tentar o posicionamento pós-pilórico, né? Então, o guideline traz que o estômago é o local mais fisiológico, né? Então, isso não mudou do último guideline para cá, então eu quis deixar essa informação mesmo só para reforçar aqui. Depende muito, né, dessa questão do posicionamento da sonda. E que diariamente nós precisamos o quê, pessoal? Monitorar esse paciente. A ingestão dele de alimentos e líquidos, o balanço hídrico, né? Então, monitorar como que está essa perda e esses ganhos, a variação de peso que esse paciente apresenta, se é perda de massa muscular ou se esse paciente ganhou, mas é um ganho vindo de líquidos, né? De edema propriamente dito.
quais são as medicações e as interações fármaco-nutriente que esse paciente tem, e a evolução clínica, assim como a programação. A deshospitalização, o processo, ele tem que começar desde o momento que esse paciente é admitido na unidade de terapia intensiva. A cada 7 dias, nós precisamos de uma nova avaliação nutricional completa e refazer esses cálculos das necessidades nutricionais. Muitas vezes, nem esperar 7 dias, né? Às vezes, nós precisaremos rever aí, dependendo da gravidade do paciente, nós precisaremos rever esse cálculo em menos de 7 dias, né? Talvez no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, isso vai depender de cada caso também. E aí, nós precisaremos nos perguntar, qual é a nossa proposta nutricional, né? Com foco aqui especificamente na nutrição integral. Nós vamos manter, reduzir, aumentar, suspender, fazer uma nova proposta, alguma outra proposta associada, né? Então, nós precisaremos pensar em todas essas questões. Diariamente verificar diarreia, distensão abdominal, náusea, vômito, obstipação, tá? E aí, então, esses sintomas, né, e sinais, nós precisamos avaliar diariamente para quê? Para que nós possamos entender se realmente, né, a nossa proposta ela caminha na direção certa. E por fim, pessoal, então, um dos grandes recados, né, que eu quero deixar aqui para vocês, antes de tudo é agradecer pela atenção e dizer que nós precisamos conhecer o nosso paciente, né? Nós precisamos conhecer, mas não é conhecer somente a doença que ele tem, a enfermidade de base, mas conhecer as particularidades daquele paciente, né? Entender qual que é o envolvimento da família com o tratamento desse paciente, né? Uma vez que esse paciente ele já está na enfermaria, se ele é um paciente consciente, né? Qual é o envolvimento dele com o seu tratamento, né? Se esse paciente ele está com via oral ali, como a forma predominante, monitorar a sua ingestão, as preferências, se ele possui intolerâncias ou alergias, né? Porque para cada caso nós vamos ter uma proposta diferente, tá? E essa reavaliação é uma das coisas muito importantes no processo, porque como eu disse, né? E aí mostrei aqui para vocês que o paciente ele vai passar por várias fases, né? Desde uma fase aguda, que é uma fase mais crítica, onde o objetivo é manter-se vivo, até essa fase de alta para casa. Então, ao longo desse processo, nós precisaremos reavaliar continuamente as nossas condutas e rever e modificar aquilo que precisar melhorar, né? E aí nós precisaremos trabalhar sempre com essa questão, com esse conceito das dietas terapêuticas, né? Quando esse paciente está ali na via oral, conseguindo comer, né? Então, pensar nas consistências adequadas, em nutrientes, né? E nos alimentos, porque é o que o paciente consome, né? O paciente consome, quando ele está com via oral, o alimento, tá? Então, nós precisamos pensar nisso. Fracionamento adequado, esquemas dietéticos na vigência aí de uma baixa ingestão alimentar, tá? E é muito importante sempre o paciente saber as razões e objetivos do tratamento, porque isso vai auxiliar na motivação desse paciente também. Um paciente que não entende o porquê que a alimentação naquele momento é importante, né? E agora eu estou falando especificamente de um paciente que é consciente, né? Que a gente consegue fazer a comunicação com ele. Esse paciente certamente, às vezes ele não vai dar os créditos que a alimentação merece. Então, nós precisamos sempre trabalhar na perspectiva da educação, né? Da educação nutricional, da educação alimentar, tanto para o paciente quanto para a família, tá? E isso se aplica também à deshospitalização. Então, eu quero agradecer a presença de todos, né? E dizer que foi um prazer estar com vocês aqui e até a próxima. Muito obrigada.